O seu José, de 67 anos, disse que segue as recomendações da igreja e, neste período quaresmal, participa com mais frequência das atividades cristãs. Vem à missa todos os sábados, toda semana, né? As programações da quaresma que tem, a gente segue todas, a gente participa, né? A gente participa de todas que tem a celebração. E faz questão de se confessar todo ano. Na hora da confissão, cada um tem que saber o que sente, o que ele deve seguir, né? E não adianta a gente falar assim, vamos, a pessoa vem aqui, confessa, mas depois não segue. Então não adianta nada. Então eu faço minha parte e dou um toque para quem a gente vê que tem vontade de vir. A dona Terezinha também compareceu para se confessar e ficar preparada para a chegada da Semana Santa. Tem que se confessar e deve confessar. As confissões comunitárias acontecem nas igrejas católicas durante o período da quaresma, onde os sacerdotes têm que trabalhar mais para fazer as confissões e orientar os fiéis. O trabalho é mais intensivo na quaresma. Para os padres, os mutirões de confissão é o que mais se exige dos padres, mas também é um momento muito prazeroso, porque é um momento que a comunidade toda se reconcilia, se prepara para celebrar a Páscoa do Senhor. E agora é um momento lindo de muita volta. É muita gente que volta para Deus, gente que abandonou a fé, às vezes seguiu outros caminhos e que agora, arrependido de ter saído do rebanho, do redil, volta, celebra o sacramento do perdão, a reconciliação com Deus. O padre disse ainda que as confissões comunitárias são realizadas há muito tempo, mas o atendimento é individual. O que vale mesmo é a conversa ao pé do ouvido, onde o cristão conta os pecados praticados no dia a dia. A confissão sempre existiu. A igreja só mudou o jeito. Por exemplo, até o século VIII, a confissão era feita publicamente. Todo mundo ficava em pé, confessava os seus pecados, gritando, falando, o padre ou o bispo dava o perdão, a absolvição dos pecados. Depois começou a dar problema, porque um contando o pecado perto do outro, né? Então, o que aconteceu? A igreja mudou o jeito, passou a ser individual, auricular, quer dizer, ao pé do ouvido. Então, a partir do século IX, a igreja fez uma experiência na Irlanda e deu certo naquela época com os monges. Então, hoje, a confissão é auricular, quer dizer, o padre ouve um por um para ficar mais garantido o sigilo da confissão. Porque o que se conta em sacramento da confissão é sigiloso. Ninguém pode tirar da boca do padre o pecado de quem confessou. O padre explicou também que durante o ato da confissão, a pessoa pode até esquecer de contar o pecado, mas não pode omitir, seguindo os 10 mandamentos de Deus. Os pecados confessados, porque tem arrependimento deles, estão perdoados. Aquele que foi esquecido, realmente esquecido, está dentro daquele que foi confessado, não tem problema. O que não pode é omitir o pecado. Agora, quais pecados confessa? Contra os 10 mandamentos. Os pecados contra os 10 mandamentos. Eu não honrei, eu não adorei a Deus, eu não guardei o dia santificado, eu matei, eu roubei, eu cobicei, né? Eu roubei. Então são os pecados contra os 10 mandamentos. Eu só confesso o que eu cometi contra os 10 mandamentos, os chamados pecados graves, né? Que quebram a nossa comunhão com Deus. Então esses são os pecados. Agora, aquele pecado que é esquecido, ele está perdoado automaticamente. Aquele que é omitido, fica para perdoar. Na Igreja Matriz Santa Luzia, muitos fiéis aproveitaram para se confessar na tarde desta quinta-feira. A dona Joana disse que veio também para desabafar e sair com a alma renovada. A gente tem um sentimento por dentro, então eu vou desabafar com o padre. Não é pecado que eu fiz, é um sentimento que está parado aqui, então eu vou contar para o padre. Para a dona Hilda, o período da quaresma é o momento de rezar mais, de estar em maior contato com a igreja e de fazer penitência. Toda quaresma eu venho. A gente vem no sábado, a gente vem na missa, eu vou no grupo de oração também, frequento um grupo de oração. E a gente reza mais, a gente, né, sei lá, na quaresma parece que a gente está mais assim, preparado. Na sexta-feira eu não como carne,
não gosto de comer carne. Eu posso fazer, eu faço. Fazendo um pouquinho de penitência que a gente pode fazer. 12 padres das paróquias de Mococa participaram para confessar e orientar o povo católico nesta época de preparação para a Páscoa. Todo fim das confissões é justamente a Páscoa de Nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos fazer essa grande passagem do pecador para o homem da graça, daquele que está mergulhado na morte para aquele que vai ressurgir na vida. Então, por isso, esse momento de confissão, esse momento de parada para fazer uma introspecção, olhar para dentro de si, é um momento preciosíssimo de reencontro com o Senhor. No pecado nos afastamos de Deus, na graça, pela confissão, nos aproximamos mais de Deus. Então nos preparamos bem para fazer a passagem, que é a Páscoa de Nosso Senhor Jesus Cristo. Morremos com Ele para ressuscitar com Ele.